Assalamu alaikum warahmatullah. Iremos apresentar a seguir um breve resumo do sermão de sexta-feira, proferido no dia 26 de agosto pelo Khalifa Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ta'ala bin Aziz, quinto sucessor do Messias Prometido Salam e líder internacional da comunidade Ahmadiyya. Nesse sermão, Hazur continua a falar sobre a vida de Hazrat Abu Bakr Siddiq Ta'ala anhu. Vejamos o resumo a seguir. Hazur Ta'ala bin Aziz continua a falar sobre a vida de Hazrat Abu Bakr Siddiq anhu, um dos Badr Sahabas e quem foi o primeiro califa do Islã. Ele continuou comentando sobre a expedição realizada em direção à Síria. Tendo em vista que Hazrat Amr bin As anhu teve um papel vital para conter as rebeliões que haviam se levantado no início do califado, Hazrat Abu Bakr Siddiq anhu deu-lhe a opção de ficar em Huzá ou ir em direção à Síria. Aquele respondeu, dizendo que era uma flechada na causa do Islã, e o califa deveria lhe enviar para a direção que considerasse adequada. Assim, ele foi orientado a avançar em direção à Síria. Após o envio de 4 batalhões, Hazrat Abu Bakr Siddiq anhu ficou tranquilizado quanto à vitória na guerra, tendo a certeza que Allah, o Todo-Poderoso, ajudaria-os. Ele estava satisfeito, uma vez que esse batalhão era formado por milhares de muhajirins, sahabas que migraram de Meca para Medina, e ansars, sahabas de Medina que receberam os de Meca, que haviam mostrado sua lealdade e devoção, incluindo alguns que participaram da Batalha de Badr. Hazrat Abu Bakr anhu descobriu que Heráclitos estava juntando um grande exército para combater os muçulmanos em Antáquia. Escreveu uma carta para Hazrat Abu Bakr Siddiq anhu pedindo-lhe orientações. O califa anhu respondeu, dizendo que apesar do grande quantitativo dos inimigos, eles estavam destinados a perder e os muçulmanos a ganhar. Mesmo assim, informou que também estaria enviando reforços, mas que não havia nada a se temer. Hazrat Yazid bin Sufyan anhu e Hazrat Amr bin As anhu também haviam escrito cartas para o califa anhu, que deu uma resposta parecida ao primeiro e lembrou o segundo que as vitórias do santo profeta sallam durante as guerras não foram causadas por um quantitativo maior de combatentes. Ele lembrou que na guerra de Uhud, os muçulmanos somente tinham um cavalo de montaria, mas apesar do número limitado de combatentes e recursos, Deus ajudava os muçulmanos e lhes garantia a vitória. Hazrat Abu Bakr Siddiq anhu enviou Hazrat Hashim bin Utbah anhu e Hazrat Hamza bin Abi Bakr Hamdani anhu com exércitos de 1000 pessoas como reforço para a guerra. Posteriormente, o califa anhu enviou Hazrat Khalid bin Walid anhu para liderar os muçulmanos e avisou Hazrat Abu Bakr anhu sobre isso. Com sua chegada em Basra, as pessoas de lá aceitaram fazer o tratado com os muçulmanos. Após isso, Hazrat Abu Bakr anhu se dirigiu para a Palestina com o propósito de ajudar Hazrat Amr anhu, mas foi atacado pelas costas. Sabendo disso, Hazrat Khalid anhu foi ajudá-lo. Os romanos capturaram Hazrat Khalid bin Walid anhu ao chamá-lo para conversar. Contudo, os muçulmanos já esperavam por isso e partiram para o ataque quando isso aconteceu. É contado que um exército de 30.000 muçulmanos derrotou o exército inimigo de mais de 100.000 pessoas. Ao ser informado da vitória por Hazrat Khalid bin Walid anhu, Hazrat Abu Bakr Siddiq anhu mostrou-se muito feliz. Hazrat Ta'ala bin Aziz encerrou o sermão, anunciando que continuaria a mencionar esses fatos em sermões futuros.